continuidade à nossa aula de hoje no conteúdo de Geografia do Maranhão, tá? Vamos abrir nosso livro, que nós vamos dar início ao novo capítulo, capítulo 5, onde nós vamos aprender um pouquinho, aprendemos nas aulas passadas a respeito das atividades no espaço rural. Nesse capítulo, nós vamos aprender um pouco mais a respeito das atividades no espaço urbano. Quais são essas atividades? Lembrando que as atividades exercidas no espaço rural, elas são atividades do setor primário, bem lá no comecinho, então por isso é primário. E as atividades no espaço urbano, nós vamos conhecer. Então, pagar contas, comprar roupas, calçados, ir ao dentista, ao consultório médico, ao cinema. São ações geralmente realizadas no espaço urbano. Geralmente, tá? Realizadas no espaço urbano. E aí, nós temos esse exemplo, não é a mesma que está no livro de vocês, não é a mesma imagem, mas é do mesmo local, tá? Está no livro de vocês a partir da página 294. Geografia 294. Essa imagem é da ladeira do Porto Geral, é uma rua comercial da cidade de São Paulo. Essa rua a gente pode observar várias atividades ligadas ao espaço urbano, como eu falei, como pagar contas, comprar roupas, ir ao cinema. Então, é necessário esse espaço, geralmente acontece nesse espaço urbano. Olha, observem a quantidade de pessoas. Embora hoje nós estejamos em reclusão, estejamos em isolamento, a gente tem que estar evitando estar assim, aglomerados, e é o correto de se fazer. Esses espaços, eles trazem sim essa aglomeração de pessoas, mas hoje, como eu falei, tem que ser de forma moderada, tem que ser de forma organizada, tá? Para evitarmos essa doença, o Covid-19, então a gente precisa estar evitando adoecer e também adoecer as pessoas que nós amamos, principalmente os nossos avós, as pessoas mais velhas, tá certo? Mas isso também, essa doença não tem nada de ser mais velha, ela pega todas as pessoas, do mais novo ao mais velho, tá? Por isso a necessidade de a gente estar se protegendo, a gente estar se cuidando, tá? Esses espaços urbanos, eles trazem essa facilidade, eles nos ofertam isso. Ir ao cinema, como eu falei, ir ao dentista, ir à escola, por exemplo. Na maioria dos espaços urbanos nós encontramos as grandes escolas, um número maior de escolas. Não que no interior não exista a escola, sim, existe. E deve existir, que a educação tem que estar em todos os cantos, do interior à cidade. Mas como nós estamos focando no campo urbano, nós encontramos sim, aliás, no campo urbano, nós encontramos grandes escolas. Então, as atividades econômicas das cidades, elas são relacionadas diretamente às ações. E aí, por isso que nós temos essa imagem aí, que nesses grandes prédios aqui, nós podemos ver escritórios, tá? Escritórios de advogados, nós podemos ver consultórios, médicos, e assim também lojas de calçados, lojas de roupas, certo? E muitas outras atividades são exercidas aqui nesse espaço urbano. Na seguinte, lá na página 296, nós temos as atividades econômicas do espaço urbano. Então, as principais atividades econômicas desenvolvidas nos espaços urbanos são 3 delas. A indústria, o comércio e a prestação de serviço. Lembrando que a indústria ela é um setor secundário. Primeiro vem o primário, lá no espaço rural, atividade do espaço rural, e aí a atividade do setor primário. Depois, o que acontece? As atividades exercidas no espaço rural, elas são encaminhadas para as indústrias. Os produtos que são produzidos
no espaço rural são encaminhados para as indústrias, para o setor secundário. E aí a indústria transforma a matéria-prima retirada da natureza em produtos industrializados. E aí nós temos esse exemplo, esses exemplos aí. A indústria têxtil, que produz tecidos, certo? E linhas de algodão. Aqui nós temos esse exemplo em que está sendo produzido essas linhas de algodão, né? A indústria têxtil vai produzir essas linhas, vai produzir o tecido, tá? Por isso a indústria têxtil. Nós temos a indústria de automóveis, como o próprio nome diz, né? Já vai produzir os carros. Na indústria está sendo produzidos automóveis, como também vai ser produzido as motocicletas, certo? A indústria de motocicletas. Nós temos também a indústria de laticínios, onde se produz o próprio leite, né? Esse leite ele é transformado, aquele leite de caixinha, na indústria que nós compramos, é a indústria que produz aquele leite de caixinha. Mas também ele vai ser produzido ali o iogurte, não é? Vai ser produzido também os queijos. É na indústria que essa produção acontece. Então, a indústria é um setor secundário, o nome já diz, de segundo. Primeiro veio lá a produção, esses produtos que foram produzidos lá na zona rural, setor primário, e aí ele é encaminhado para o setor secundário, que são as indústrias, tá? A indústria, como eu falei, têxtil, que aí vai ser produzido os tecidos, as linhas, a indústria de automóveis, que vai ser produzido os carros, motocicletas, a indústria de laticínios, né? E assim, muitas outras indústrias que nós podemos citar, de eletrodomésticos, a indústria de papel, muitos outros produtos são produzidos, são feitos nesse setor secundário, que é a indústria, tá? E aí, depois nós temos mais dois setores. Nós temos o comércio, e aí o comércio já é o setor terciário. Eu não coloquei aqui no slide, mas ele é um setor terciário, tá? Porque já é o último. Tá? Primeiro veio lá do rural, que é o primário, depois veio para o industrial, que foi o setor secundário, e aí ele chega ao setor terciário, que é o comércio, por último. Então, consiste na compra e venda de mercadorias. É desenvolvido em diversos lugares. Como, por exemplo, é desenvolvido o setor terciário, o comércio em shoppings, supermercados, feiras livres, restaurantes, certo? E aí muitos outros. O comércio é o que fecha esse setor, não é? Por exemplo, o produtor rural, ele produz o leite. E aí ele vai fazer a extração desse leite lá na vaca. Tá. Setor rural, lá na produção da atividade rural, setor primário. Esse leite é transportado para a indústria, tá? Chegou à indústria. Esse empresário transformou aquele produto, aquele leite, em um queijo, por exemplo, ou transformou num iogurte. Esse iogurte vai ser transpassado, ou melhor, vai ser levado lá para o setor terciário, que é o comércio. Vai ser vendido no supermercado. Ou, por exemplo, o algodão. Ele é produzido lá no campo, o algodão. E aí, esse agricultor vai pegar esse algodão, produzir o algodão. Depois, ele vende esse algodão lá para a indústria. E a indústria vai transformar esse algodão, por exemplo, numa camisa. Vai vender para uma indústria que vende roupa, que produz tecido. E aí, esse tecido vai ser transformado numa camisa, num vestido. E aí, depois de transformar numa camisa, num vestido ou qualquer outra roupa, ele vai lá para o comércio, para o setor terciário, vai ser vendido num shopping ou numa loja.
Então, observem que ele passa por vários processos, tá? Então, o comércio ele faz parte do setor terciário e aí é onde são vendidas as mercadorias. E esses locais são shopping centers, são lojas de roupas, supermercados, feiras livres, restaurantes. Aonde tiver venda desses produtos de higiene pessoal e de limpeza, nós podemos encontrar no comércio, setor secundário. Também nós temos um outro setor, terciário, continuando ainda na área de terciário, que é a prestação de serviço. Como é essa prestação de serviço? Ela envolve o trabalho de diferentes profissionais, como professores, engenheiros, bancários, médicos, dentistas, pintores e muitos outros. Profissionais, tá? E aí esses profissionais eles precisam trabalhar, eles precisam de um local para trabalhar. Então, existem locais próprios para desenvolver esse serviço, tais como escolas, escritórios, bancos, hospitais e etc. A prestação de serviço ela faz parte do setor terciário e é uma atividade econômica geralmente exercida no espaço urbano. O professor ele precisa de um local para trabalhar, é escola, então é a prestação de serviço. Então, o profissional ele vai estar diretamente ligado a algum local de trabalho, no setor, na prestação de serviço. O bancário ele vai precisar do banco, não é, para trabalhar. O médico ele vai precisar do hospital. Então, na prestação de serviço, o profissional ele está também diretamente ligado ao local de trabalho. Ele precisa de um local de trabalho. O engenheiro ele vai precisar de um escritório para trabalhar, certo? E assim sucessivamente. O bancário ele vai precisar do banco para trabalhar, tá? E aí existem esses 3 setores das atividades exercidas no espaço rural, que eu falei, que é a indústria, vou voltar aqui para vocês, a indústria, tá? Setor secundário, e os 2 últimos setores, que é o comércio e a prestação de serviço. O comércio, setor terciário, onde são vendidas mercadorias, e a prestação de serviço, que são os profissionais que envolvem esse trabalho, né? E automaticamente eles vão precisar de um local para exercer a sua função, diretamente locado. O professor trabalha na escola, o engenheiro vai precisar de um escritório, o bancário vai precisar do banco, o médico vai precisar do hospital. E aí vai estar inteiramente ligadas às suas atividades econômicas, tá? Eu vou deixar para vocês a atividade referente à página 298, vocês vão fazer essa atividade. E vocês vão responder e vão enviar para mim, tá? Tenham um bom dia e fiquem bem.